Bom dia galera do YouTube, tudo bem? Hoje 19 de novembro, dia da bandeira, amanhã consciência negra. Já tem vídeos aí no canal sobre o dia da bandeira e sobre a consciência negra, os 400 anos de escravidão do Brasil. Eu tô aqui na Fortaleza de Itaipu, Canto do Forte. E aquilo que a gente havia conversado, pessoal, o Brasil está convulsionando, né? Protesto dos caminhoneiros, o pessoal quer ativação da 142, que é a intervenção, militar. E o que acontece? Eu queria fazer esse vídeo, essas reflexões com vocês sobre o nacionalismo versus globalismo. Tudo isso aqui tem a ver com globalismo, pessoal. Com a tentativa de, digamos assim, derreter, diluir a soberania nacional em prol de um governo global, um governo mais centralizado, aí que fere as soberanias nacionais, que fere a ideia de nação. Tudo isso tem a ver com o globalismo. Então nós tivemos duas tendências aí que ficaram visíveis aí nos últimos anos. Governos mais ligados, ou pelo menos que envergaram um rótulo de nacionalismo, de ideia de nação, de soberania nacional. Claro que esse conceito embute um monte de contradições, né? Contradições de ordem econômica, de ordem geopolítica, de ordem cultural, tem a ver com a globalização e tal, né? Mas o que ocorre? O globalismo, como é que ele atua? Ele visa, através de um monte de diretrizes, de pautas ambientais, educacionais, culturais, questões de saúde, questões de gênero, ele visa entrar nos Estados-nações e começar a interferir nas diretrizes políticas, educacionais, culturais e seja lá do que for, ambientais dos países. Sempre visando, é claro, algum tipo de vantagem para esses países. Por exemplo, o estado de São Paulo aderiu à escola de tempo integral. O que isso significa, aderir à escola de tempo integral? Significa que para você conseguir os financiamentos junto ao Banco Mundial, junto à ONU, você tem que seguir as diretrizes que esses países oferecem ou melhor, que essas instituições supranacionais oferecem de incentivo aos países. Então eles liberam financiamento, eles liberam empréstimos ou doações de dinheiro, mediante você seguir as diretrizes deles para a educação. E as diretrizes deles vão no encontro, é óbvio, desse suposto globalismo. Veja bem, o Brasil hoje está convulsionando. Há aí dois segmentos antagônicos, contraditórios, que se digladiam já há muito tempo, né? Se você pegar essa questão aí do comunismo, de um espectro que se arroga a ideia aí de ser aí oriundo aí de um suposto comunismo. Esse é um espectro. Você tem outro espectro que é intitulado como fascismo, que são os nacionalistas. O que ocorre então? Você tem essa divisão entre nacionalistas, que querem a soberania nacional, a luta por interesses da nação. É óbvio que o conceito nacionalista, uma crítica que os marxistas fazem ao conceito de nacionalismo é que ele serve para ocultar as contradições sociais.
nós sabemos que numa sociedade existem classes antagônicas. Algumas que têm privilégios, poder, dinheiro, status, e outras que nada têm. É apenas a sua força de trabalho. É uma crítica marxiana ou uma crítica marxista. Ok. Mas esse confronto entre nacionalistas e globalistas, que é antigo, você tem pelo menos 100 anos aí, pelo menos desde a época do Vargas, lá o integralismo, a intentona comunista, depois você tem o Plano Cohen, você tem o Estado Novo, você tem uma série de situações, 64 a 85, em que houve forte intervenção, forte autoritarismo, militar inclusive, no sentido de impedir o avanço comunista, né? Então você tem uma problemática, você não sabe se o golpe vem para evitar o comunismo, que é uma ditadura ferrenha, avassaladora, genocida, ou se você tem de fato a ideia, uma conspiração em tudo se culpar os comunistas para angariar uma classe mais poderosa, angariar o poder e usufruir o poder, usando como retórica, como narrativa, o perigo do comunismo. Ok, então vamos lá, vamos entender nacionalismo e globalismo. O globalismo nada mais é do que alguns espectros mundiais, algumas organizações mundiais quererem, é óbvio, suplantar as soberanias nacionais, interferir nas soberanias nacionais e ir formando um governo mundial. Governo esse, é óbvio, que está aí sobre a tutela dos países mais ricos, dos países mais poderosos, que tem petróleo, que tem influência, que manda no mundo. E o nacionalismo é uma ideia de conter esse avanço global. Nos últimos tempos aí foi feita essa divisão entre um espectro, o lulopetismo, que seria mais globalistas, mais interligado aos interesses internacionais, tanto que o Lula defende uma nova governança mundial, e o Bolsonaro, que envergou um rótulo nacionalista, Brasil acima de tudo, um rótulo nacional. Essa briga é longa, essa briga é secular, essa briga tem tempo. Por quê? Desde pelo menos o integralismo lá em 1932, o Partido Comunista é fundado em 1922, PCdoB, 25 de março, ou PCB. Em 32 tem integralismo, em 35 tem a intentona comunista, depois o Vargas suplanta o integralismo e o comunismo e decreta o Estado Novo em 37. Então, em 64 também, os militares assumem para impedir aí um suposto golpe comunista no Brasil. Ok, tudo isso é fato. Tudo isso é fato dado. É acontecimento histórico. As interpretações que se sucedem são as mais variadas. Hoje você tem, de novo, o Olavo de Carvalho, ele aponta três ícones do globalismo. O esquema russo-chinês, que é herdeiro da nomenclatura comunista. Você tem o califado árabe muçulmano, que tem o petróleo. E você tem as instituições ocidentais. Ligadas às fundações internacionais, ONU, Unesco, OMS, Banco Internacional, OTAN e por aí vai. Esses seriam os espectros, os agentes do globalismo que visariam interferir na soberania nacional. O Brasil está na ponta, ele está no centro de tudo isso. Por quê? Como nós somos o país que mais água potável tem no mundo, 14% da água potável do mundo, nós temos reservas de minério e agora petróleo, nós temos recursos minerais, floresta amazônica abundante, é óbvio que isso atrai a cobiça internacional. É óbvio que a soberania está ameaçada por conta disso. Então isso é indiscutível. Por outro lado, o nacionalismo ele acena um problema também, que é o quê? Qual é o problema do nacionalismo? É que de fato, aí nós temos que partir da tese marxista, de fato ele oculta
digamos assim, as divisões sociais que existem numa sociedade. Ao ele criar a ideia de nação, o nacionalismo, todos estamos unidos pela nação, pelos ideais da nação, mas dentro da nação é óbvio, você tem alguns poucos privilegiados e muitos excluídos, muitos fora do sistema, as vítimas do sistema, os pobres, os desempregados, né? As pessoas que vivem em situações precárias. E o nacionalismo ajudaria a ocultar, digamos assim, essas divisões sociais. Então nós estamos diante de um impasse que agora com essas crises políticas, econômicas, ambientais, culturais, educacionais, vem se, digamos assim, vem se intensificando nos últimos tempos. Se intensificou demais essa divisão que há no Brasil, que é longa, é de longa data. Essa rixa entre nacionalistas, integralistas ou fascistas versus globalistas, comunistas, ela é antiga. Se você rastrear a história, o Partido Comunista é fundado em 1922, 25 de março de 22. O integralismo é de 32, 1932. Aí nós temos o Estado Novo, que através do plano Cohen, que é uma falsificação de um suposto plano dos comunistas para tomar o poder, você tem a decretação do Estado Novo, você tem a suplantação do integralismo em 1932 pelo Vargas. 3 anos depois o Vargas suprime a intentona comunista, Luiz Carlos Prestes. Depois, em 64, essa narrativa volta, mas aí você tem o contexto da Guerra Fria, né? Conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Os militares usam desse período histórico aí para se consolidar no poder, para evitar uma ameaça comunista. E agora você tem essa narrativa voltando de novo, né? Ameaça comunista, e isso ganhou força aí há pelo menos 10, 12 anos. O avanço globalista, Olavo de Carvalho, a nova direita, que tem raízes internacionais, né? Tudo que acontece aqui é espelho, é resquício do que acontece no mundo, né? O Brasil nunca é o cachorro, ele é sempre o rabo, né? Acontece lá para ecoar aqui, né? Assim que nós dizemos. Então agora, hoje nós estamos diante desse impasse de novo. Nacionalismo, defender a ideia de soberania nacional, Brasil acima de tudo, os valores nacionais, a tradição nacional, a cultura nacional, a língua nacional, os ideais nacionais, contra, é óbvio, o avanço do globalismo, que seria a transferência da soberania e a interferência desses entes globalistas dentro da política nacional. O impasse está aí, pessoal. O impasse está aí, as questões estão aí. Você tem greves, protestos, bloqueios de rodovia. Por 4 anos a esquerda sabotou o governo do Bolsonaro. A esquerda sabe ser oposição, eles são há mais de 100 anos isso, eles fazem isso, eles sabem muito bem agir nesse campo. Agora eles se tornaram um governo situação e a direita aprendeu a ser oposição. Então você tem um impasse. A esquerda querendo a garantia da lei e da ordem, que sempre foi uma bandeira, foi um ritmo, uma performance de direita, e a direita protestando, quebrando aí certas ideias de ordem constituída e querendo a intervenção internacional. Então nós estamos diante do impasse, pessoal, um impasse que está eclodindo. Greve dos caminhoneiros, o agronegócio querendo parar, o autoritarismo do STF, as crises institucionais entre executivo e judiciário que pautaram os últimos 4 anos. Você tem agora setores
importantes da produção querendo aí fazer protestos, manifestações, o que interfere na ordem pragmática do dia a dia. Tá avançando aí os conflitos entre o nacionalismo e o globalismo. Então vamos refletir sobre isso, o que é nacionalismo e como que ele se encaixa aí contrário ao globalismo. Qual que é a diferença entre globalismo e globalização? Quem são os seus agentes? Por que canais eles se expressam? Através de quem? Como? Quais são suas estratagemas e artimanhas? Beleza, pessoal? Valeu! Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Fortaleza de Itaipu, Canto do Forte, 19 de novembro, dia da bandeira, véspera da consciência negra, véspera da Copa do Mundo. Aqui estamos para marcar presença na história. Valeu!